E aí, pessoal, beleza? De boa? Sejam bem-vindos ao canal Uso Pedagógico da Internet. Meu nome é Alberto Magalhães, eu sou professor do estado de Minas Gerais e esse canal tem por objetivo explicar e principalmente demonstrar o uso de instrumentos pedagógicos encontrados na internet. Vai deixando aí o seu joinha, inscreva-se no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E para iniciar com chave de ouro esse canal, nós faremos uma série de 8 vídeos, isso mesmo, 8 vídeos com demonstração prática na visão do aluno e na visão do professor e também uma explicação bem sintética, bem simples das ferramentas básicas que podem ser utilizadas junto com o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula como uma forma de organizar esses outros instrumentos práticos que se torna uma ferramenta extremamente poderosa para a educação, que é disponibilizado pela Google de modo totalmente gratuito. A Google disponibiliza diversos instrumentos, Google Agenda, Google Drive, o Gmail da Google, o YouTube, diversos instrumentos que podem ser linkados ao Google Sala de Aula ou ao Google Classroom. Esse Google Sala de Aula, esse Google Classroom, ele se torna uma ferramenta poderosíssima para a educação. E tudo isso de modo gratuito. O que é mais importante para nós nesse momento é isso, termos instrumento que possamos usar sem termos gastos nesse momento e conseguimos alcançar o êxito numa boa educação, num bom conteúdo educacional. Para essa série de 8 vídeos, nós trabalharemos da seguinte forma. Nós iniciaremos falando sobre o Google Sala de Aula, o método de organizar, criando turmas, colocando alunos, fazendo atividades, organizando o Google Sala de Aula. Falaremos também em vídeos específicos sobre o Google Meet, que a gente pode fazer reuniões pelo Google Meet com os nossos alunos, com os nossos estudantes. Falaremos também sobre o Google Formulário. O Google Formulário é uma ferramenta excelente para se fazer exercícios. Fazer exercícios pelo Google Formulário, ele já sai corrigido, já coloca a nota numa planilha para nós professores. Isso aqui, tanto para nós professores quanto para os alunos, é uma mão na roda. É um facilitador excelente. E para finalizar, nós falaremos de alguns outros instrumentos que também podem ser ligados ao Google Sala de Aula. Mas o nosso foco é isso, a organização do Google Sala de Aula, a utilização do Meet para ter um contato mais próximo com o aluno, um contato online com o aluno e o Google Formulários para a gente poder criar os nossos exercícios, as nossas atividades, os nossos instrumentos avaliativos para verificar a nota do aluno posteriormente. E no vídeo de hoje, nosso vídeo 6 de um total de 8, o objetivo é demonstrar, com uma forma bem prática, como que utiliza o Google Classroom, o Google Forms e o Google Meet. Como que o professor vai organizar o seu trabalho por meio dessas três, unicamente por meio dessas três ferramentas Google. O que é o Google Classroom, o que é o Google Meeting e o que é o Google Forms? Cada um desses aplicativos já foi alvo de um vídeo específico. Com apenas essas três ferramentas, esses três aplicativos, é possível fazer um planejamento e uma boa organização das aulas. No vídeo de hoje, nós vamos ver como que essas três ferramentas entram em um conjunto e conseguem fazer para que nós, professores, tenhamos um bom planejamento, uma boa organização de nossas aulas. Lembrando que o Google Classroom basicamente serve para organizar atividades e organizar materiais e organizar aulas. O Google Meet a gente utiliza para fazer reuniões e o Google Formulário é excelente para fazer atividades avaliativas. Planejamento e organização das aulas pelo professor. Agora, dentro do ambiente do professor, o professor ele pode acessar lá as suas turmas. Regra geral, o professor vai ter diversas turmas. Então, ele precisará do horário de aula dele, o horário de aula tal como funciona na educação presencial. Imagina que 7 horas da manhã, de 7 até 7h50, ele estará com o terceiro ano do ensino médio.
essa turma aqui é a turma do terceiro ano do ensino médio. Então, o professor ele acessa a turma que está estabelecida naquele horário. A partir do momento que ele acessa, se for uma conta paga, aqui nesse campo aqui perto do código da turma, estará o link para o Meet. Como aqui a nossa demonstração é em contas gratuitas, o link para o Meeting vem logo aqui embaixo no mural de avisos. O professor ele pode acessar aqui o link e vai diretamente para o link do Meeting, e dentro do Meeting o professor ele pode criar a sua conta no Meeting, o professor ele pode dar a sua aula, ele pode postar algum vídeo, postar algum conteúdo lá, ele pode colocar algum conteúdo para que o aluno assista ao vivo em conjunto com ele, ele pode utilizar o chat para poder dar aula. Então aqui a primeira etapa do ensino, digamos assim, à distância, é o contato ao vivo com o aluno. Além desse contato ao vivo com o aluno, a depender do horário do professor, nós temos aqui também o link atividade. No link atividade é possível organizar o conteúdo por meio de tópicos, colocando materiais para que o aluno possa estudar, e esses materiais podem ser os mais variados possível. Pode ser um arquivo para que o aluno leia, pode ser um link para um vídeo do YouTube para que o aluno veja esse vídeo do YouTube, pode ser um podcast, você pode gravar um áudio seu e colocar para o aluno aqui. Então pode ser qualquer tipo de material que você possa anexar. Também você pode criar uma atividade para que o aluno faça uma pesquisa no caderno ou faça o exercício no caderno e poste. Você também pode criar uma atividade com teste, que aí automaticamente vai criar um Google Formulário para que você faça o Google Formulário, que é uma forma muito bacana de colocar o exercício, porque o Google Formulário é uma ferramenta de fora do Classroom. Então você pode ter o controle da nota dentro do Google Formulário e ainda dentro do Classroom, para que não haja erro em nota de aluno na hora de você corrigir. Você também pode postar uma pergunta ou pode reutilizar uma postagem. Aqui, no nosso caso, na visão do professor, nós temos a aula 1. A aula 1 tem uma pergunta, aqui a interrogação da pergunta, tem também uma atividade já postada pelo Google Formulário e tem também um material de estudo para o aluno. Na aula 2, nós temos aqui uma prova, que é um exercício com questões fechadas, nós temos também uma outra avaliação, que é um exercício com questões abertas, e nós temos também um material para que o aluno possa estudar. Então, se, por exemplo, você, professor, queira seguir esse padrão sempre com o material e sempre com o exercício, você pode organizar por tópicos. Esse último aqui, por exemplo, de números primos, eu não coloquei em tópico. Então, eu posso vir aqui agora e organizar. Eu crio um tópico, aula 3, aula 03, números primos. E adiciono esse tópico, e dentro desse tópico eu simplesmente clico e arrasto esse exercício que já está ali solto. Aqui eu posso vir e colocar um material também sobre números primos, para que o aluno consiga ver o material que ele tem que postar, e na hora que o aluno acessar, ele vai ver dessa forma aqui: aula 1, o material, o exercício; aula 2, o material, o exercício; aula 3, o material e o exercício. O professor ainda tem o campo pessoas, para ele ver quais são os alunos que estão inscritos, e consegue ver também o campo nota. Então, se o professor criar um padrão de uso das suas atividades, colocando material, colocando links para o YouTube, dentro da aula, ou dentro de um conteúdo, por exemplo, o aluno vai ter grande facilidade para poder acessar aqui a atividade e saber fazer o que ele tem que fazer. Classroom organizado na visão do aluno. Agora, na visão do aluno, o aluno 1, que já fez as atividades, ele pode vir aqui acessar o Google Classroom dele, o aluno 01, ele acessa o Google Classroom dele e ele pode verificar nas atividades quais exercícios, esse aqui, aluno 1, tem que mudar a conta. Então, ele pode acessar quais exercícios ele já fez. Então, ele entra lá na disciplina, esse é o aluno 1, ele entra na disciplina e ele consegue vir aqui na aula 1, por exemplo, e verificar se ele já fez aqui esse exercício. Ó, já está devolvido, quer dizer que ele já fez e o professor já corrigiu. Atividade número 2 já está com nota, quer dizer que ele já fez e ele já recebeu a nota. A avaliação também já está com nota.
A prova de matemática também já está com nota. A pesquisa sobre os números primos também já foi devolvido, quer dizer que o aluno já fez e já foi corrigido. Se você entrar aqui no campo, você consegue ver que o trabalho já está lá, está postado e está constando como devolvido. Então esse aluno 01, ele já fez todas as atividades que o professor postou para ele. E ele consegue ver isso de forma bem simples, porque as atividades estão colocadas aqui de modo organizado por aula ou por conteúdo. Então, dependendo de como você, professor, organizar as aulas, vai ficar fácil do aluno saber o que ele tem que fazer. Fazendo as atividades. Agora nós estamos no usuário aluno 2. O usuário aluno 2, ele nem entrou na turma. Quando a gente enviou o convite, a gente enviou um convite como professor para o aluno 1 e para o aluno 2. O aluno 2, ele não entrou na turma. Se ele não entrou na turma, ele não viu nenhuma daquelas atividades que foi postadas lá. Lembrando que se você utilizar um e-mail institucional, quem vai criar as suas turmas, quem vai colocar os alunos dentro da sua turma é a instituição a qual você trabalha. Exemplo, o professor do estado de Minas Gerais. Aqui, como o aluno ele não entrou na turma, nós temos que utilizar o convite que foi enviado e fazer o join, a entrada naquela turma. Esse aluno ainda não fez nenhuma daquelas atividades que o professor propôs. Então, na hora que ele entra aqui, vou verificar se é o e-mail correto, o aluno 2, uso pedagógico de educação. Então, o aluno 2, na hora que ele entra, já vai vir o aviso para ele que ele não participou ainda de nenhuma turma, né? Ele não entrou ainda em nenhuma turma. Então, ele tem que fazer o ingresso em alguma turma para que entre aqui para ele a turma e ele possa participar e ele possa fazer as atividades. Agora sim que o aluno faz parte da turma de matemática para leigos, começa a aparecer para ele algumas dicas, porque é a primeira vez que ele acessa, então ele pode ir verificando essas dicas, ele pode verificar tudo o que ele tem que fazer em relação à turma. Quando ele entra, já vem aqui para ele os recados, então ele consegue ver os recados, aquele primeiro recado que a gente colocou lá, bem-vindo à turma, as aulas serão via meeting, o horário que o professor pode colocar, todos os materiais que o professor postou, o link para o meeting, as atividades e, de novo, como o aluno organizou por aula, por conteúdo ou por aula, o aluno ele sabe, ele pode vir aqui na aula 1, acessa aqui o primeiro item da aula 1. O primeiro item da aula 1 é uma pergunta, tem aqui interrogação, ele consegue ver a pergunta e ir lá responder. Qual o valor de 10 mais 10? 10 mais 10 é 20. Ele já respondeu o primeiro, ele pode entregar aqui, é simplesmente uma pergunta, então basicamente colocou a resposta e já está pronto. O aluno ele volta para atividades, ele vai para a segunda parte, atividade sobre soma, ver a atividade, é um Google formulário, então ele responde o nome completo dele, aluno 02, qual o resultado de 2 mais 2? 2 mais 2 é 4, o aluno envia, ele já fez a segunda atividade, ele consegue inclusive ver a pontuação dele, consegue ver que ele acertou a questão, então ele já fez a segunda atividade, ele vai lá para outra aula, porque aqui é simplesmente um material, então se ele quiser estudar esse conteúdo, ele abre aqui o material dele, ele consegue fazer o download desse material dele, imprimir se ele quiser. Então, terminando ali, ele já estudou, já fez os exercícios, ele pode vir para a aula 2, que tem um material sobre subtração aqui na aula 2, ele pode estudar esse material que o professor postou para ele, ele pode ir lá para a avaliação de matemática, ver qual que é a avaliação de matemática, colocar o e-mail dele aqui, que é aluno02, uso pedagógico da internet, gmail.com. Vou copiar para ficar mais fácil. Esse aqui é o aluno 2, é a primeira vez que ele está acessando, provavelmente foi transferido de outra escola ou não tinha acesso por causa de algum problema no e-mail. Então, coloco ali o e-mail dele, coloco os resultados das questões, está feita a avaliação de matemática. Eu vou para o próximo exercício e faço o próximo exercício, mesma coisa, coloco o nome completo, aluno
02. Faço aqui, esse exercício é o exercício aberto, que ele tem que postar um arquivo. Isso aqui é muito bom para o aluno poder postar o PET. Então eu coloco ali o arquivo, coloco o PET, eu coloco qual seja o arquivo dele. Para nós é esse aqui, ó, resolução 2 mais 2 igual a 4. Faz o upload, isso o aluno faz o upload para a pasta do professor. Ainda tem uma pergunta aberta, 5 mais 5 é igual a 10. O aluno responde, envia. Está pronto o próximo exercício, ele pode ir para o outro exercício, que é na aula 3, e ele vem aqui, faz a pesquisa dele, vê a atividade, a pesquisa sobre os números primos. Aqui ele pode adicionar, como é a primeira vez que ele acessa o próprio Google Classroom, já está dando dicas para ele, ó, adicionar ou criar arquivos para suas atividades. Então ele pode adicionar um PET dele, por exemplo, ou ele pode simplesmente criar um arquivo. Aqui nós vamos adicionar aquele mesmo arquivo, só a título de exemplo. Então adicionar, vou fazer o upload do computador, vou pegar aquela resolução 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo, eu posso tirar uma foto do caderno, não importa, eu posso subir um arquivo, subir o arquivo, eu simplesmente venho aqui, marco como entregue, marco entregar, o professor ele já recebe esse arquivo e o exercício está pronto. Olha para vocês verem como que é interessante a organização. Esse aluno que eu estou mostrando para vocês agora, ele não havia em momento algum acessado o Classroom e ele logo na primeira visão, ele consegue ver que existe um material relacionado à soma, existe uma atividade, provavelmente uma atividade para treino, não é avaliativa, existe uma pergunta, provavelmente uma pergunta já avaliativa, que o professor ele pode escolher se vai dar ponto ou não para a atividade. Existe uma aula 2 com material para ele estudar para a aula 2, uma avaliação e uma prova da aula 2, e existe uma pesquisa para ele subir um arquivo. As aulas, obviamente, não serão apenas 1, 2 e 3, mas você, professor, você pode organizar de qualquer forma. Você pode organizar por conteúdo, pode organizar por aula, pode organizar, por exemplo, por bimestre, atividades do primeiro bimestre e colocar todas as atividades. Quando o aluno acessar o Classroom dele, ele vai seguir a organização. Nesse caso aqui eu fiz de baixo para cima, porque a aula 1 está embaixo, mas eu poderia ter vindo aqui da parte de cima e ir descendo e ir resolvendo. A grande questão é, o aluno agora que ele fez todas as atividades, ele consegue verificar que aquela atividade ela foi entregue para o professor e o professor agora pode fazer a correção dessa atividade desse aluno. Lembrando que o professor já fez a correção do outro aluno. Apurando os resultados do aluno 2. Voltando agora à visão do professor, lembrando que o professor já corrigiu as atividades do aluno 1, mas por algum motivo o aluno número 2 entrou posteriormente à correção. Então o professor ele tem que vir nas atividades dele, como está devidamente organizado, ele vem nas atividades dele e faz a correção dos exercícios que o aluno fez. Aqui, o primeiro é um material, então não tenho que corrigir. O segundo, atividade sobre soma, é um exercício feito no Google Formulário. Então o professor ele pode acessar o Google Formulário, vem aqui no canto direito, editar esse formulário. Aqui ele consegue ver as respostas do aluno. O aluno número 1, aqui vem o nome dele, o aluno número 1 ele acertou a questão, já foi corrigido, não precisa preocupar com ele, mas do aluno número 2, então o professor ele vem ali no individual, consegue ver aluno número 1, já está corrigido, aluno número 2, o nome do aluno vai estar aqui, ele consegue ver a nota é 5 de 5. Ou, como somente tem questões fechadas, o professor pode vir aqui em criar a planilha e verificar a nota de cada aluno aqui. Imagina que você tem 40, 50 alunos em uma turma. Você vai conseguir ver a nota que ele tirou e aqui você consegue ver o nome dele. Aluno 1, aluno 2, a resposta que ele pôs. Aqui você consegue ver também qual a questão que ele teve mais dificuldade, que a turma teve mais dificuldade, qual a questão que a turma errou mais. Então aqui eu consigo ver que a nota desse aluno é 5, simplesmente eu posso voltar na atividade dele aqui, nessa atividade e lançar a nota dele como 5. Então eu venho na atividade, ver a atividade como professor, aqui já me indica, está de cor mais escura, que eu já corrigi, eu já coloquei nota no aluno número 1 e o aluno número 2 eu preciso colocar a nota agora. A nota dele é 5, eu marquei 5, automaticamente já me dá a opção devolver o exercício corrigido, eu clico ali e devolvo o exercício corrigido para o aluno. A mesma coisa eu como professor, eu tenho que ir lá
e fazer para os outros exercícios. Então eu vou aqui no segundo exercício, qual o valor de 10 mais 10, verifico a pergunta, valor de 10 mais 10 é 20, o aluno 2 respondeu corretamente, o aluno 1 também corretamente. Então eu venho aqui, coloco a nota 5, e devolvo também o exercício corrigido para os alunos. A mesma coisa com o próximo exercício. Eu venho aqui em atividades, venho na prova de matemática, ver a atividade, que é a prova de matemática, que também foi feita pelo Google Formulário. Então, eu posso abrir o Google Formulário e verificar a nota do meu aluno por meio da planilha. Como aqui é uma questão aberta, houve uma questão de colocar um arquivo, eu tenho que ir lá no arquivo e verificar se o meu aluno fez correto. Então, eu venho aqui na resposta individual, o meu aluno 1 do curso eu já corrigi, já está correto, vou lá, seleciono aqui o aluno 2, tenho que abrir o arquivo desse aluno e verificar se o aluno fez corretamente. 2 mais 2 é igual a 4. Então, eu verifico aqui se o arquivo está correto, exemplo, PET, o PET do Estado de Minas Gerais, se o aluno postou o PET completo. Postou, eu sei que a nota dele é 10, então eu venho aqui, simplesmente coloco a nota 10 e devolvo a nota também para o aluno. Então, a questão aberta, a questão de postar arquivo, tem essa dificuldade, porque além de ver a nota, além de dar a nota para o aluno, além de fazer a avaliação, você tem que entrar e verificar se o arquivo está correto. Mas nós, como professores, nós sabemos que às vezes não tem outra forma de dar o exercício, não tem como dar o exercício simplesmente por questão fechada. Então, a gente vai dar um exercício de questão aberta, mas já ciente que a gente vai ter que entrar nesse exercício de questão aberta e efetivamente corrigi-los. Diferente de um formulário com questão fechada, que é simplesmente verificar a nota. Esse aqui, por exemplo, é outro formulário com questão fechada, então eu posso simplesmente vir aqui individual, olhar lá quem que é o aluno 2 é o próximo aqui, eu verifico a nota dele, ó, ele acertou a primeira, ele acertou a segunda, então eu verifico a nota dele, quanto que vale o exercício e lanço. Se eu quiser, se eu tiver lá 30, 40 alunos, eu gero também a planilha para esse exercício especificamente, e aqui eu consigo ver que o aluno tirou 3 de 3, o exercício vale 3. Então, eu volto lá na atividade dele, ver a atividade, lanço aqui a nota dele 3 de 3. Ou, nesse caso aqui, aqueles 3 pontos que estão lá, eles valem 5 aqui. Então, eu posso lançar como 5 também. Quem escolhe a questão da pontuação é o professor. Então, já corrigi 4 exercícios, eu vou lá para o último exercício do aluno, lembrando que esse aluno entrou posteriormente à correção, eu poderia ter corrigido tudo de uma vez, eu venho aqui no último exercício, o último exercício vale 10, os 2 alunos postaram corretamente, então, independente de estar 100 ali, eu posso simplesmente vir aqui, mudar essa pontuação para 10, eu posso editar o meu exercício para colocar ele valendo apenas 10. Imagina que na hora de fazer eu coloquei ele valendo 100, mas na verdade ele não vale 100, ele vale só 10 pontos. Então eu posso modificar a nota desse exercício, porque estou como professor, então modifiquei a nota do exercício, agora na hora de fazer a correção desse exercício, considerando que os 2 acertaram a questão, eu coloco aqui 10 de 10 para esse e 10 de 10 para o próximo. Então, quem controla o valor dos exercícios é o professor. Lembrando que não consegue colocar ponto quebrado, 1,5 ou meio, consegue colocar no mínimo 1, até 100 pontos por exercício. Depois, o professor ele pode transformar isso por meio de uma regra de 3 para poder saber a nota do aluno. Então, aqui já está corrigido. Veja como foi bem tranquilo, um pouquinho mais demorado, porque teve que corrigir todos os exercícios de questão aberta, mas imagino que fossem diversos alunos de uma vez só, 40 alunos de uma vez só. É interessante que é possível marcar data para os exercícios. Então, você marca data para entregar até o dia 20. No dia 20, você bloqueia o exercício, porque tem como bloquear o exercício via Google Formulário. Você entra aqui no seu Google Formulário, vai lá para editar ele, e aqui em respostas, você bloqueia as respostas, então o aluno não consegue enviar mais respostas. Você bloqueia respostas e apura a nota de todo mundo por meio dessa planilha. Se você tem 30 alunos,
alunos, basta pegar a nota dele aqui, o nome dele e lançar, porque já vai estar totalmente corrigido para vocês. Então aqui nós apuramos todos os 5 exercícios do aluno número 2, que foi um aluno que entrou posteriormente à correção do aluno 1. Isso pode acontecer em caso de um aluno que mude de escola ou em caso de algum problema no e-mail do aluno que ele não conseguiu acessar. Apurando os resultados de uma turma inteira. Voltando aqui ao Classroom do professor, após apurar a nota de cada exercício, de cada aluno, é possível apurar a nota da turma inteira. Simplesmente você vem aqui em notas, aqui você já consegue visualizar a nota dos seus alunos, mas você consegue vir aqui em qualquer um desses exercícios, aqui na engrenagem do lado direito, você consegue copiar todas as notas de todos os exercícios para uma planilha do Google. E essa ferramenta ela é fenomenal, principalmente para aquele professor que tem uma conta institucional, uma conta do Estado de Minas Gerais, por exemplo, e consegue fazer com essa conta com que o Google Classroom pegue os dados do formulário. Então, o professor dá um exercício no Google Formulário valendo 10 pontos, o aluno tirou 9, é possível fazer com que essa nota 9 já migre do Google Formulário para o Google Classroom. Como aqui é uma conta gratuita, eu tive que fazer a correção de cada um dos exercícios, mas numa conta institucional isso é automático. Depois que os alunos fizeram os exercícios, você gera essa planilha e essa planilha você pode lançar no sistema oficial da sua instituição. Então aqui, por exemplo, eu consigo ver que eu dei um exercício sobre soma, fiz uma avaliação de matemática, uma pesquisa sobre números primos, uma prova de matemática e uma pergunta qual o valor de 10 mais 10. Eu consigo ver também o nome dos alunos. O aluno 01, que é o e-mail dele, ele tirou total, ele acertou 5 de 5, 5 de 5, 10 de 10, 10 de 10 e 5 de 5. Independente da nota que ele tenha tirado, iria aparecer aqui. Com essa nota, eu posso simplesmente vir aqui ao final, por exemplo, imagina que essa aqui é a nota do primeiro bimestre, eu venho aqui e faço uma soma dessas 5 valores aqui que o aluno tirou. Com essa soma, 35, eu vou lá no sistema e lanço isso como nota do aluno. Então, essa ferramenta de fazer a correção dos exercícios do aluno, principalmente para aquele que tem um e-mail institucional, isso aqui é excelente, vai economizar um tempo grandioso do professor, que ele pode se dedicar a outras ferramentas, a fazer outras coisas relacionadas à educação. Então, no vídeo de hoje, nós vimos como utilizar o Google Classroom em conjunto com o Google Formulário e o Meet, bem como fazer a correção dos exercícios criados por meio do Google Classroom e do Google Formulário. Agora que você já criou uma turma e incluiu alunos, nosso vídeo 1, e sabe organizar o conteúdo das aulas, nosso vídeo 2, e também já conhece o Google Formulário, nosso vídeo 3 e nosso vídeo 4, e o Google Meet, nosso vídeo 5, e sua vinculação com o Classroom, tudo integrado, foi o nosso vídeo de hoje, o nosso vídeo 6. No próximo vídeo, nós veremos como criar uma turma nova com os mesmos materiais já utilizados nessa primeira turma. Obrigado por assistir até o final, deixa seu like aí que é de graça e até o próximo vídeo.